Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, eu sou Beto Nitrini e tô aqui para mais um episódio do Café Country. Hoje tô meio sozinho aqui no estúdio, o pessoal todo tá ocupado, então fiquei encarregado de tocar esse episódio aqui de âncora master, que vai ser uma experiência nova aqui para mim. E no episódio de hoje, a gente vai falar da importância dos cuidados da pele durante a prática de atividade física. Nem todo mundo sabe, mas o mês de dezembro é marcado pela campanha Dezembro Laranja, que desde 2015 é utilizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para conscientizar sobre o câncer de pele. Esse ano, além de sinalizar a chegada do verão, esse mês também retoma as atividades ao ar livre, inclusive os esportes. Por isso, o Hospital Sírio-Libanês nos convidou para falar sobre o tema como parte da campanha #AoSeuLadoSempre, que visa informar e apoiar os indivíduos, seja na prevenção, diagnóstico, tratamento e, por que não, na retomada da vida plena durante e após o tratamento do câncer. Para bater esse papo com a gente, eu conto hoje aqui com o Dr. Rodrigo Munhoz, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e especialista em câncer de pele, e com o publicitário e esportista Sérgio Fadul, que há alguns anos teve o diagnóstico de câncer de pele e, após o tratamento, retomou a prática esportiva. Sejam muito bem-vindos, Dr. Rodrigo Munhoz e Sérgio Fadul. Obrigado por terem aceito o nosso convite aqui de participar do Café Country com a gente. Olá, Beto. Olá, Marisa. Obrigado a vocês. Olá, Beto. Olá, Marisa. Sempre um prazer participar. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E, Dr. Rodrigo, eu queria começar a nossa conversa esclarecendo um ponto que gera muitas dúvidas, né? É correto dizer que o uso do protetor solar previne o aparecimento do câncer de pele? E qual a relação entre essas duas coisas? Beto, para entender o que a gente pode fazer para reduzir a chance de um câncer se formar, é importante entender quais são os fatores de risco que contribuem para o câncer. Algumas coisas estão ao nosso alcance para que a gente consiga diminuir o risco, outras coisas não estão ao nosso alcance. No caso dos tumores de pele em geral, dos cânceres de pele, que são agrupados em dois grandes grupos, os tumores de pele melanoma e os não melanoma, existem alguns fatores de risco próprios que a gente não consegue modificar, e alguns fatores de risco adquiridos, e são justamente esses fatores adquiridos sobre os quais a gente tem maior raio de ação e consegue tomar medidas preventivas. Exemplo de fator próprio, Beto: quem tem pele clara, olhos claros, cabelos loiros ou ruivos, quem tem histórico familiar de tumores de pele, tem um risco aumentado de um novo câncer de pele. Dos fatores ambientais ou adquiridos, o principal é de fato a exposição solar, o dano produzido no DNA pela radiação ultravioleta. Ele contribui tanto para os tumores de pele não melanoma quanto para o melanoma de formas diferentes. A exposição solar crônica aumenta mais o risco do câncer de pele do tipo não melanoma, ao passo que a exposição solar, exposição à radiação ultravioleta intermitente, principalmente na infância, adolescência, começo da idade adulta, é a que mais contribui para o surgimento do melanoma. Então, de fato, a gente tem um espaço para diminuir o dano produzido pela radiação ultravioleta na forma de exposição solar a partir de diferentes estratégias. E uma delas é justamente através do uso do protetor solar, que tem um impacto na redução, sobretudo, do risco do melanoma, um impacto menor na redução do risco dos tumores de pele não melanoma, mas também outros aspectos, outros ganhos, como, por exemplo, a redução do envelhecimento da pele, a redução da formação de rugas, de marcas de sol. Então, tem outros fatores que não só a transformação de uma célula normal num câncer, que podem ser evitados às custas do uso do protetor solar. Então, eu tô tentando lembrar da minha infância aqui, porque eu tenho 46 anos, né? E quando a gente era pequeno, não tinha tanto protetor solar que nem tem hoje, né? Nossa mãe colocava na gente uma camiseta e espalhava aquela massa branca na gente, que demorava pra sair até depois do banho, né? E mesmo assim a gente ficava todo ardido, né? Depois, porque não repassava, né? Criança. E então, doutor, só depois desse comentário de lembranças da história, né? Eu tô entendendo aqui que os hábitos, né, são importantes, né, pra gente conseguir controlar essa coisa, mas existem outros fatores, né, que, como o senhor citou, né, de hereditariedade, né, e algumas coisas de características físicas que podem influenciar no cuidado, na prevenção, né, ou no surgimento ou não do câncer, né? Então, Beto, esse é um ponto importante, né? A proteção solar, a fotoproteção é só uma das medidas, mas existem melanomas, tumores de pele, que nascem numa área que não foi danificada pelo sol, em áreas que muitas vezes não tomaram sol ao longo da vida. Então, as medidas de prevenção, elas de fato se concentram naquilo que a gente consegue mudar do nosso dia a dia ou fazer de forma diferente para que isso lá na frente se traduza numa redução do risco de câncer.
Falando especificamente do caso dos tumores de pele, o uso de protetor solar não é a única forma. Você citou aí o hábito de tomar sol ao meio-dia. O horário de exposição solar também é algo que importa. Fugir do horário de pico ali, principalmente no Brasil, entre 10 da manhã e 3 da tarde, é uma forma de fugir um pouquinho do dano produzido pela radiação ultravioleta. Existem outras formas de proteção, como o uso, por exemplo, de método de barreira. Roupa com proteção UV, boné, chapéu, enfim, outras medidas que não envolvem só o uso de protetor solar. Mas isso vai fazer se a gente conseguisse que todo mundo usasse protetor solar e métodos de barreira. Isso eliminaria simplesmente os tumores de pele? A verdade é que não, justamente por conta desses outros fatores, que alguns dos quais a gente já citou aqui, cor da pele, número de pintas, cor dos olhos, cor do cabelo, histórico familiar, que você citou como hereditariedade, que também contribuem. A verdade é que nos tumores em geral, Beto, a gente não consegue encontrar um culpado só. A gente consegue encontrar um conjunto de fatores que contribuem em maior ou menor grau em cada pessoa. Existem pessoas que têm uma história, que desenvolvem um câncer parecido com uma pessoa que tem uma história totalmente diferente. Então, de fato, não existe só uma única explicação. O que a gente busca são medidas que possam ser adotadas por todo mundo, que no final das contas tragam um saldo positivo. Entendi. Bom, a gente vai tentando aqui, a gente vai passando um filme na cabeça, né, de tudo que a gente faz, né, se a gente toma sol no horário certo, se a gente passa o protetor, se a gente usa roupa com proteção UV, é bom a gente também atentando a isso, né, porque normalmente são coisas que você não se preocupa quando não tá sol, né, você fala, hoje nem tá tanto sol, então vou sair sem nada e tal. Então tem muito isso também que a gente acaba fazendo. Você trouxe um ponto importante, especialmente na nossa realidade no Brasil. A exposição solar, o dano produzido pela radiação ultravioleta, ele é uniforme ao longo do ano todo. Só para você ter ideia, a intensidade da radiação UV nos meses de inverno na cidade de São Paulo é superior aos meses de verão na cidade de Paris, por exemplo. Reforçando que a gente vive num país em que o cuidado tem que ser ao longo do ano todo, independentemente se está um dia mais quente ou mais frio, se está um dia com mais sol ou menos sol, de fato a gente está numa região muito suscetível. Eu tenho o hábito de passar bastante protetor solar, exatamente pelo que eu falei antes, né, da minha infância, né, que eu tenho verdadeira paura de ficar ardido. Eu tenho um medo daquilo, porque eu lembro, foi um verão que eu não passei, acho que tava com 13, 14 anos, você não quer fazer nada que seu pai manda, né? E não passei nada. Cara, fiz aquelas bolhas nas minhas costas, deu pra caramba. Então hoje eu vou pedalar 5 horas da manhã, eu passo protetor, cara, porque eu tenho, tanto que eu não tenho marca de bermuda, né, eu não tenho nem marca de bermuda nem nas pernas nem no braço, que todo mundo tem, né, quando você vai ver ciclista, triatleta de sunga, os caras sempre têm as coxas brancas e os braços brancos. Eu não, eu tenho tudo da mesma cor, tudo branco, na verdade, né, porque eu passo bastante protetor, porque eu tenho medo de ficar, não é nem pelo câncer, mas que agora vai ser também, mas é pelo medo de ficar ardido, cara, que isso me dá um verdadeiro pânico. Foi o que eu falei, Beto, você tem outros ganhos do uso do protetor solar, ou da fotoproteção como um todo, que não dizem respeito só à prevenção do câncer de pele, né, o envelhecimento precoce está associado diretamente à exposição solar e é algo que você pode prevenir. E você mencionou outra coisa interessante sobre a sua juventude, quando você tomou essa queimada que te traumatizou, é justamente esse o perfil que aumenta lá na frente o risco em maior grau do câncer de pele do tipo melanoma. As queimaduras ou exposição solar intermitente, que a gente adquire sobretudo na infância, adolescência, começo da idade adulta. Então esse deve ser de fato o período de maior cuidado, porque a gente só vai saber do dano provocado décadas depois, quando nossa oportunidade de prevenção já passou. E a gente está com o Sérgio aqui também, né, que foi paciente do Dr. Rodrigo aí, e eu queria saber do Sérgio, que eu imagino que tenha sido bastante difícil, né, conciliar a prática esportiva durante o tratamento, né, então eu queria que você contasse pra gente como foi, né, o diagnóstico, né, e como foi o tratamento, e como você conseguiu continuar a prática esportiva durante esse tratamento, durante todas as etapas, né, do tratamento. Vamos lá. Foi até interessante porque assim, né, a gente não tem o costume, vamos combinar, de apalpar a axila. Tipo assim, eu não lembro a última vez que eu apalpei. Hoje, obviamente, que eu apalpo. Mas antes não tinha esse nunca, né? E aí, o que aconteceu? Uma vez, olha que absurdo isso. Acabou o desodorante spray que eu usava, eu fui usar um Rolon. Quando eu usei o Rolon, eu vi que tinha uma bola debaixo da minha axila. Aí eu achei estranho, né? Eu tava de férias na época, aí eu esperei voltar, e quando eu voltei eu fiz uma foto pro meu irmão que é médico, acho que depois de algumas horas eu tava no hospital, já falando com um médico para ter algum tipo de diagnóstico, tá? Começou daí.
Aí teve o tratamento, né? Teve a cirurgia, teve o tratamento de radioterapia, depois teve o tratamento de imunoterapia, porque foi descoberto melanoma metastático, né? Então primeiro você retira, depois você faz a rádio, e junto com a rádio você também faz a imunoterapia, tá? Eu só retomei, eu comecei o tratamento, eu fiz a cirurgia no final de janeiro. A radioterapia, logo depois da cirurgia, era bem complicado eu começar a radioterapia, então eu fiz um trabalho de fisioterapia para poder levantar o braço, para que eu começasse a fazer a radioterapia, e em paralelo a isso eu fazia quinzenalmente a imunoterapia, tá? Eu tive 24 semanas, né, como eu falei. A retomada da prática esportiva, para mim, foi só em março, né? E só que assim, antes disso você tem que lidar com o baque, né? É pessoal, né? E depois você também gerenciar esse baque com as pessoas mais íntimas na tua vida, né? Então falar, não, isso não é nada, isso tem uma esperança, isso tem uma solução, a gente vai buscar sempre o melhor tratamento possível, obviamente, tal. Então, assim, eu já estava fazendo bastante esporte. Eu lembro que 2 semanas antes de eu receber o diagnóstico, eu mais 2 amigos, a gente fez o Batuba Paraty de bike, foi sensacional. E aí eu só retomei a prática esportiva, logicamente quando o Dr. Rodrigo me autorizou, isso é importante. Eu enchi bastante o saco dele, doutor Rodrigo, e agora? Eu posso? Doutor Rodrigo, e agora? O que você acha? Tal. Teve uma hora que ele soltou, ele falou, sim, agora você pode, né? E aí eu retomei. Eu sempre gostei de correr, eu não me considero um corredor, vamos combinar isso, né? Eu acho que o meu esporte é a corrida, e eu sempre gosto de fazer musculação também, para ajudar na corrida. É um pouco isso que eu faço, tá? Obviamente que no primeiro dia de musculação você vai retomar a musculação, você vai fazer exatamente aquilo que você fazia quando você estava saudável 4 meses antes. Aí eu fiquei parado mais uns 15 dias porque eu me lesionei. Vamos combinar, né? E aí a prática da corrida, eu lembro que a primeira vez que eu fui correr, eu corri acho que 3 km no ritmo extremamente lento e eu senti todas as dores possíveis, assim. Impressionante, né? Mas a retomada foi super gradual, super lenta. Acho que a corrida nesse ponto, ela foi um dos desencadeadores assim da resiliência que você começa a ter na tua vida, né? De você conseguir passar pelos obstáculos. E acho que a corrida refletiu um pouco isso. O esporte estava refletindo um pouco isso para mim, assim. Uma fuga, uma droga, algo bom, né, que o teu corpo meio que demanda na hora, assim, não só o corpo, mas a mente, principalmente a mente, né. Então, eu acabei começando a correr, né, comecei 3, comecei 5, aí uma amiga minha, que por sinal também é paciente do Círio, com câncer, me convidou para correr uma corrida de 7K, no finalzinho de maio. E eu fui correr e acho que foi emocionante. Uma das coisas, eu corri várias provinhas, assim, mas essa foi realmente especial, porque eu estava no meio do tratamento, eu já tinha acabado a radioterapia e ter corrido 7K, um tempo horroroso para mim, óbvio, né? Foi emocionante ter cruzado a linha de chegada pela conquista, pela vitória, pela força de vontade, pela resiliência e tudo mais que você precisa se determinar para passar por esse desafio na sua vida. Ô Sérgio, você falou que você não é um corredor, mas pelas coisas que você falou aqui, você se enquadra bem no perfil, viu? Porque você estava preocupado com o seu ritmo, total, isso aí. Você reclamou do seu tempo. Assim, eu sou um corredor, mas é meio pangaré, assim, eu só levo, mas eu levo bem até. Essa coisa não existe muito, né? Até eu comentei, né? A gente tinha um cara que a gente gravou alguns episódios com ele aqui, que é um cara dos Estados Unidos, que é bastante famoso, Bob Babbitt, e ele falou que se você consegue correr, você é um corredor, cara. Então não tem muito fora além disso. É verdade. Mas foi bem interessante, assim, a parte. Eu lembro até que teve algumas vezes que eu saía da imunoterapia e ia pro Ibira. Algumas vezes. Não deveria, mas... Não, a corrida é sempre um.
o esporte é uma válvula de escape incrível, né? Eu acho que a gente sempre tem isso. E também ficou como vitrine, o esporte ficou um pouco como vitrine, mostrando, pô, o cara tá bem, ele tá correndo, o cara tá bem, ele tá musculando. Então, essa vitrine fazia muito bem, tanto para você como para as pessoas que te viam. Essa história do Sérgio é muito inspiradora e muito emblemática, porque não tem realização maior para a gente como médico do que, de fato, sentir que você conseguiu oferecer um tratamento, fazer tudo o que estava ao seu alcance para eliminar o câncer, mas principalmente para restabelecer a saúde do seu paciente. Não basta o tumor ir embora, você quer que a pessoa volte depois desse tratamento até a vida mais próxima do que ela tinha antes. Exato. Isso nem sempre é possível, às vezes os tratamentos oncológicos acabam deixando cicatrizes e marcas que são carregadas para o resto da vida, mas mesmo nesse sentido o esporte tem um impacto muito grande para que você consiga se aproximar da vida pré-tratamento, para que você consiga entender que esse período de tempestade está passando e que você de fato tenha a esperança de voltar a fazer aquilo que você fazia antes, em muitas situações até com mais dedicação, com uma perspectiva totalmente diferente. Então isso de fato dá uma sensação de realização muito grande. Com relação, o Rodrigo citou algumas coisas, desculpa, o Rodrigo não, o Sérgio, né? Citou o tratamento dele, né? Algumas etapas, alguns tratamentos que ele fez. O tratamento é sempre o mesmo ou ele varia de acordo com quais são os tipos de tratamento, né, que você pode ter num câncer de pele, entre os diversos tipos de câncer de pele, né, que a gente citou aqui? Beto, o tratamento quase nunca é o mesmo e depende muito do paciente e depende da fase em que você diagnostica a doença. Felizmente, a maior parte dos pacientes com tumores de pele tem o diagnóstico em fases iniciais, em que você consegue oferecer altas chances de cura, sobretudo às custas de cirurgia. Muitos tumores desses são simplesmente retirados, com cirurgias nem sempre grandes, e as chances de cura, se o diagnóstico é feito no momento oportuno, são muito, muito altas. À medida que o tumor evolui em agressividade ou passa a desenvolver o que a gente chama de metástases, que são outros sítios de doença além da área onde ele nasceu, a gente começa naturalmente a ajustar o tratamento àquilo que está se apresentando. Então, muitas vezes, a gente passa a considerar o uso de radioterapia ou de tratamentos preventivos. O Sérgio citou o tratamento dele, que foi feito na forma de imunoterapia. A imunoterapia foi uma modalidade que, de fato, revolucionou o tratamento dos cânceres de pele em geral e que começou, de fato, pelo melanoma. Inicialmente, para pacientes que tinham doença avançada, ou seja, criando a perspectiva de controle de doença, muitas vezes de erradicação de doença metastática. A gente não sabe se isso equivale à cura ou não ainda, porque são tratamentos novos, mas o fato é que tem pacientes que já tiveram metástases em diferentes órgãos e que hoje estão sem doença. E mais recentemente a gente entendeu também que a mesma imunoterapia, assim como as drogas-alvo, que são outras classes de medicamentos, podem também ajudar a aumentar a chance de cura em quem fez um tratamento cirúrgico como o do Sérgio. Então você operou o tumor, está livre de doença, mas a gente entende que ainda tem um risco do tumor voltar, e aí essas diferentes opções de tratamento têm um impacto justamente em reduzir a chance de volta, a chance de recidiva, consequentemente aumentando a chance de cura. Mas isso, Beto, é naturalmente adaptado ou ajustado para cada apresentação. Nem todo mundo precisa de rádio, nem todo mundo precisa da imunoterapia-alvo, e existem outras modalidades de tratamento também que não a cirurgia em alguns casos selecionados. É possível fazer radioterapia definitiva em alguns tumores de pele, alguns tratamentos tópicos definitivos também. Então, é sempre importante ajustar e usar corretamente as nossas ferramentas para aquilo que se apresenta. E, doutor, no tratamento cirúrgico, assim, a resposta é fácil, né? Por que ele limita tanto a prática esportiva? Claro que no pós-cirúrgico o cara não tem como fazer, a pessoa não tem como manter a prática esportiva, né? Mas nos demais tratamentos, eles limitam também a prática? É recomendado que a pessoa não pratique exercício? Por que eles afetam tanto a parte geral, né? Alguém está em tratamento do câncer, a pessoa fica bastante debilitada, né? Beto, depende muito do tipo de tratamento e o contexto no qual você está fazendo, das condições clínicas, das doenças que a pessoa já tem, daquilo que, na verdade, compõe esse quadro. Mas no dia a dia, na verdade, Beto, eu tento estimular que meus pacientes façam atividade física durante o tratamento oncológico. Com quimioterapia, que é algo que a gente já não usa tanto nos tumores de pele, as limitações são maiores, porque a quimioterapia causa mais anemia, a pessoa se sente mais cansada, mais fadigada. A quimioterapia pode causar queda de imunidade, e isso facilita a ocorrência de uma infecção. Então, muitas vezes você pode acabar adquirindo uma bactéria do ambiente que se comporta de forma mais agressiva por conta da queda da imunidade. A quimioterapia pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol, a pele fica marcada. Então, a verdade é que no dia a dia a gente encontra muito mais restrição à prática de atividade física, e isso não é universal, não é absoluto, mas com químio.
Com as outras modalidades de tratamento, particularmente no caso dos tumores de pele, a gente tende a ser muito mais permissivo. A imunoterapia tem muito menos restrição, os efeitos colaterais são menores e existe uma compatibilidade muito maior com a prática de atividade física. Não tem muita restrição alimentar, a gente tem algumas orientações gerais, inclusive para tentar aumentar o benefício da imunoterapia, que a gente adota hoje em dia, mas o dia a dia imuno, exceto quando algum efeito colateral de fato acontece, é muito próximo de um dia a dia normal. Então não existe de forma nenhuma uma contraindicação absoluta à prática de atividade física. Tem alguns cuidados. Exemplo, a gente pede que tome um cuidado redobrado com queimadura solar, para que a queimadura não seja o gatilho para um efeito colateral na pele. A gente pede muita atenção aos sintomas, particularmente cansaço, tosse, falta de ar, coisas que muitas vezes podem se manifestar ao longo de uma atividade física. Mas no dia a dia eu tendo a reforçar a indicação da prática da atividade física, porque isso é fundamental para que a gente consiga seguir o tratamento e cumprir o nosso cronograma da melhor forma possível, com o mínimo de limitações, e para que justamente a gente chegue no final desse ciclo, permitindo um estado geral, uma recuperação a mais plena possível. Com terapia-alvo, a gente tem algumas limitações um pouco maiores, particularmente no que diz respeito à exposição solar, com os remédios, alguns dos remédios que a gente usa no melanoma, porque a pele fica muito sensível, Beto, à exposição solar. Então, essa é uma limitação, muitas vezes, que a gente acaba colocando no dia a dia do paciente quando ele faz uso de terapia-alvo com melanoma. Mas, de novo, não existe uma limitação que seja universal. O objetivo é que a gente consiga adequar o dia a dia, a prática de atividade física, ao cuidado oncológico. Aliás, vou aproveitar, doutor, eu tenho um amigo, um grande amigo, quase um irmão, na verdade, que hoje faz aniversário, né, e ele teve um linfoma diagnosticado alguns anos atrás, e ele tratou com imunoterapia e continuou fazendo atividade física, continua fazendo atividade física e passou, graças a Deus, da fase, tá super bem hoje, então vou mandar um abraço pro Barba aí também, que hoje é aniversário dele. Ô Sérgio, e depois que você passou pelo tratamento, quando você retomou a atividade física, como foi a sua percepção, com seus cuidados, o que você mudou na sua rotina aí do esporte, e como que o esporte serviu para você como base nesse momento aí? Assim, o esporte em si, quando você começa a retomar, e que nem o Dr. Rodrigo falou, né, a imunoterapia, assim, ela tem diferentes efeitos nas pessoas. No meu caso, o efeito colateral só foi aumentar um pouquinho a minha esofagite eosinofílica. Foi o único efeito que deu. Então eu tive algumas limitações na hora de comer, mais nada, né? De resto, para mim, foi vida normal. Então, a partir do momento que eu estava, vamos dizer assim, liberado para retomar as atividades físicas, meio que foi um pós-férias, sabe? Então, a partir do momento que eu consegui de novo entrar assim, num bom ritmo, né? Eu segui em frente, assim, vida normal, literalmente, né? Isso para mim fez muito bem, porque o esporte ele acabou tendo um outro significado no momento que eu estava vivendo, né? Então, essa parte foi bem interessante, né, dentro desse contexto que eu vivia, né? E, doutor Rodrigo, eu estou sabendo que o senhor também, apesar de não ser o corredor, né, corre jogando tênis, que também toma bastante sol, né? Também é um esporte que fica ali na quadra. E, aliás, você sabe que tem muito triatleta bom, muito cara de ponta aí, que foi tenista no passado. Então, quem sabe já não tem um começo de carreira nova aí pra você. Mas, Beto, agora eu tô me achando um pouco, porque vocês acabaram de falar que qualquer pessoa que corre é um corredor, então eu já me sinto corredor aqui. Eu dou minhas escapadas, minhas corridinhas curtas, perto de vocês não é nada, mas agora eu já saí desse podcast mais motivado. Todos nós somos corredores. Pô, essa é a ideia do podcast. Aí nós vamos marcar uma corrida junto, depois era com protetor solar. Então, doutor Rodrigo, eu queria que você deixasse aqui pra gente, né, esses cuidados todos aí para que o pessoal tem que tomar, né, na prática esportiva, para a gente fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, né, para deixar aí uma lista de cuidados para o pessoal. Beto, eu acho que as recomendações, elas só têm efeito se elas não forem muito restritivas. Então, basicamente, a gente só consegue, de fato, prevenir em larga escala se essas medidas forem passíveis de incorporação no dia a dia das pessoas, sem trazer um fardo, sem trazer um problema, sem trazer algo que, de fato, prejudique o dia a dia. Senão a gente não tem sucesso, ninguém consegue fazer isso. E algumas dessas medidas são de relativamente fácil acesso e fácil execução. Exemplo, o uso de protetor solar na nossa rotina no dia a dia.
Passa o protetor pela manhã, um fator de proteção pelo menos 30, com um fator de proteção para radiação tanto UVA quanto UVB, e que você reaplique na hora do almoço. Isso vale para todo mundo e tem lá na frente um impacto significativo. Falando especificamente de esporte, esse cuidado tem que ser redobrado para práticas ao ar livre e práticas prolongadas com exposição solar. Então, considerar a reaplicação, por exemplo, depois de uma transpiração muito exuberante ou depois de entrar numa piscina. Sai, se seca, reaplica o protetor solar. Lembra de associar o protetor solar, então, essas outras técnicas de fotoproteção. Camiseta com proteção UV, óculos, boné, chapéu, tentando sempre fugir dos horários de pico. Isso é importante, isso faz parte das nossas estratégias para diminuir o ônus do dano solar promovido pela radiação ultravioleta. Mas de forma nenhuma essas medidas significam que o sol é nosso inimigo. O sol tem também o seu papel e o que a gente recomenda é que ele seja aproveitado com moderação, como qualquer outra coisa na vida. Então esse é um ponto importante. Muitas dessas medidas, inclusive, podem, porventura, prolongar a vida útil de um atleta, limitar a complicação, evitar, por exemplo, a restrição que pode se desenrolar às custas de uma cirurgia para um tumor de pele, que pode tirar um atleta da sua prática da atividade do dia a dia por muito tempo. Então, isso é importante também pensando na continuidade da sua carreira, ou do seu hobby, ou do seu dia a dia, como praticante de atividade física ou como atleta, como preferir. Um outro ponto importante é que não só a prevenção importa, mas o diagnóstico também. Então, ficar atento às próprias pintas, às próprias lesões de pele, muitas vezes te permite diagnosticar um tumor de pele numa fase muito inicial, que não vai te trazer problema lá na frente. Então, particularmente para o melanoma, tem a regrinha do ABCDE. Pintas que sejam assimétricas, que sejam irregulares, devem ser avaliadas. O B, de bordas, de contornos irregulares. O C, de coloração, pintas que sejam escuras ou que tenham coloração heterogênea. O D, de dimensão, pintas que tenham mais de 5 a 6 milímetros, que é o tamanho daquela borrachinha na ponta do lápis. O E, de evolução ou de elevação, pintas que estejam mudando ou que estejam crescendo, saltando da pele, são todas pintas que devem ser avaliadas. Nenhum desses critérios é diagnóstico, eles são só bandeiras amarelas para que um dermatologista veja essa lesão, para que você busque um apoio de um profissional. Para os tumores de pele não melanoma, lesões na pele que não cicatrizem, que estejam coçando, sangrando, ardendo, também devem ser avaliadas. Muitas vezes isso te permite fazer o diagnóstico cedo, tratar de forma mais simples e prevenir complicações no futuro. E lembrar das outras medidas de estilo de vida saudável, que incluem aí uma dieta saudável, a própria prática da atividade física, limitação de carne vermelha, adesão a algumas medidas que nos permitem prevenir outros tipos de câncer. Hoje nós temos, por exemplo, uma ferramenta fundamental contra o câncer de colo uterino e câncer de cabeça e pescoço, que é a vacina para HPV. Não diz respeito particularmente ao tumor de pele, mas são todas medidas que estão ao nosso alcance para justamente promover uma vida saudável. Então tudo isso importa muito no dia a dia e eu vejo que essas estratégias se somam nesse estilo de vida saudável à prática da atividade física. Bom, Sérgio, eu queria, mais uma vez, obrigado por compartilhar sua experiência conosco aqui. Tenho certeza que muita gente, muitos ouvintes aí vão se inspirar na sua história e se engajar mais nesses cuidados, né? Então eu queria que você também deixasse uma mensagem para quem está finalizando o tratamento e está inseguro sobre a retomada da vida normal aí, do esporte, né? Para todo mundo que está ouvindo, a gente deixar uma mensagem aí da sua trajetória aí. Antes de mais nada, obrigado, Marisa, obrigado, Beto, aí por essa oportunidade. A mensagem primeira é assim, uma palavra só, resiliência. Sempre tenha resiliência, sempre tenha fé, sempre pense no amanhã, porque vai dar tudo certo, tá? E a segunda coisa, por incrível que pareça, sol é bom, vitamina D grátis, mas não abuse. Acho que é isso. Não, tá ótimo. Pô, eu queria agradecer você, o Dr. Rodrigo. Quem quiser saber mais, também pode procurar as páginas do Hospital Sírio-Libanês no Facebook, no Instagram e o site do hospital. Lá o Dr. Rodrigo e o Sérgio, um time de especialistas, vão disponibilizar uma série de informações voltadas para quem está nessa jornada, quer saber um pouco como se prevenir. A informação, nesse caso, é sempre o melhor remédio e também te permite ir mais longe na prática da sua atividade física. Então é isso, pessoal. Atenção no não só no dezembro laranja, né, mas nos cuidados do dia a dia, certo? Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado, bom verão a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.